Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Tem um filme que fala que Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Não sei você, mas eu tenho muitas expectativas em relação ao que Deus vai fazer. Porque eu creio num Deus que vai além do que nós pedimos ou pensamos. Eu creio num Deus que chega a ser até exagerado, vamos dizer assim, porque Ele nos constrange com seu amor, nos constrange com seu poder, nos constrange da forma como Ele age. Então eu creio num Deus todo-poderoso. Amém? Eu quero que você compreenda isso. Por favor, Vivi, pode passar para nós lá? Eu quero trazer primeiro então algumas orientações para a gente dar continuidade. Então, primeiro, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós temos essas palavras, ministrações que vão ser dadas hoje e amanhã. Então, a primeira é o chamado para o encontro com Deus. O pastor Onerão já trouxe. E agora vamos para o segundo, que é curando feridas, renovando a mente. Isaías 61, 1 a 3. Depois, o que é ser cheio do Espírito Santo, baseado em Efésios 5, 18. Quebrando correntes, deixando o pecado para trás, João 8, 36. E por fim, um chamado para servir, em Mateus 9, 37 e 38. Pode passar mais um. E aqui o objetivo geral do retiro, né? Ou seja, o encontro com Deus. Então, o versículo-chave é: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. O objetivo é levar vocês a uma experiência real com Deus. Curar feridas emocionais, restaurar a identidade em Cristo. Capacitar os participantes a andar no Espírito e a servir com compaixão. E promover a conexão e a unidade da igreja. Amém? Mais um. Então vamos lá. Isaías 61, 1 a 3. Quero ler com vocês Isaías 61, 1 a 3. Pode ficar sentado mesmo, tá, queridos? Não precisa ficar em pé agora. O Espírito do Senhor, o Espírito soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Amém? Eu não combinei, mas eu vou precisar aqui do Jojo aqui na frente, da Xanda e do pastor Nerion. Para que isso, pastor? Para vocês entenderem qual é o processo que Deus age e o processo que acontece em nós e que a gente muitas vezes não entende. Pode ficar aqui em cima do púlpito. O Jojo fica na frente. E agora a Xanda coloca a mão nele e o pastor no outro lado. Aqui. Exatamente. Agora imagina a cena, tá? Imagina a cena. O pastor, o pai e a mãe e o Jojo, o filho. Quem é que está agora aqui atrás da Xanda? O pai e a mãe dela. Quem é que está aqui atrás agora do pastor Nerion?
pai e a mãe dele. E junto tem os irmãos, e assim por diante, tios. Mas vamos pegar só os pais. E atrás do pai e da mãe da Xanda, pai e a mãe dos pais da Xanda, são os avós. Depois, bisavós. Depois, tataravós. Depois, continua. Estão entendendo? Agora vamos pensar numa situação hipotética. O Jojo está crescendo. Ele vai seguir o comportamento que ele vê em casa. Ele vai falar como o pai e a mãe falam. Ele vai se pensar como o pai e a mãe pensam. Ele vai sentir como o pai e a mãe sentem. Um dia ele vai casar e ele vai ter a sua própria família. E quando ele tiver que corrigir o filho ou a filha, como é que vocês acham que ele vai corrigir? Da forma que ele foi corrigido. Como é que vocês acham que ele vai disciplinar? Da forma que ele foi disciplinado. Como é que vocês acham que ele vai agir e reagir? Da forma como agiram e reagiram com ele. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Eis que ponho sobre vós hoje bênção ou maldição, vida ou morte. Escolha, pois, a vida, para que viva. Então, na verdade, o que o Jojo vai fazer, vai pensar, vai sentir, vai agir, vai reagir, não é somente coisas dele, mas são situações, pensamentos, sentimentos que vêm da sua ascendência, das pessoas que vieram antes dele, da sua família. Ou seja, ele está sendo impactado e a educação, a correção, a disciplina que ele recebe em casa é o que na realidade vai formar o caráter do Jojo. Estão entendendo, queridos? Como nossas ações, pensamentos vêm dos nossos antepassados. Agora, vamos pensar algo diferente. O Jojo não veio de uma família cristã. O pai do Jojo não é o pastor Nerion, mas é o Nerion, mas ele é bêbado, é alcoólatra. Ele é mulherengo, ele é adúltero. Ele trai a esposa. A esposa, por sua vez, ela é linguaruda, ela é fofoqueira, ela é mentirosa, ela é gritona. Como vocês acham que vai ser a criação do Jojo? Como vocês acham que ele vai ficar? Será que ele vai ser uma boa pessoa? Será que ele vai ter um bom caráter? Será que ele vai ter uma tendência a ser uma pessoa de boa índole? A tendência é que não. Mas Deus é Deus de milagres. Onde o Jojo escolher daí, já que ele nasceu numa família totalmente desestruturada, mas aqui nesse momento agora o Jojo tem um encontro com Deus. E é isso que está acontecendo hoje. O Jojo agora, ele não quer mais beber, porque ele estava indo para o caminho da bebida. Ele não quer mais mentir, porque até então ele aprendeu com a sua mãe mentir, fofocar. Ele não quer mais ser gritão, porque até então ele aprendeu que na sua casa o que vale é quem tem poder, e o grito é poder e autoridade. Ele não quer mais ser viciado em pornografia, porque ele aprendeu com o pai, indo inclusive nas casas de mulheres, na zona. Ele teve agora um encontro com Deus. E ele quer romper agora com o passado. Ele quer agora romper agora com a situação que está vivendo na sua casa. Só que o problema é que o pai e a mãe não querem deixar ele. E querem empurrar ele para trás.
querem prendê-lo. O pai e a mãe agora, às vezes consciente ou inconsciente, estão perdendo seu filho para alguém, ou para um ser, ou para um Deus que não conhece e que, na verdade, está competindo com eles. Só quando Jesus chega, as coisas mudam. O Jojo nunca vai deixar de honrar o pai e a mãe, porque ele veio do pai e da mãe, independentemente se eles estão agora ou não com Deus. Isso é lei, é o 4º mandamento: honrarás teu pai e tua mãe, para que te vás bem e tenha uma vida longa nessa terra. Então honrar o pai e a mãe independe se o pai e a mãe foi bom ou não com ele. Honrar pai e mãe independe se o pai e a mãe querem que ele fique com Jesus ou não. Isso é mandamento de Deus, e mandamento a gente apenas cumpre e obedece. Mas vai ser difícil, porque em alguns momentos, quando ele tiver que decidir, ele vai ter que optar por tudo aquilo que ele viveu, por tudo aquilo que ele ouviu, por tudo aquilo que ele experimentou na sua casa, ou por aquilo que está escrito, ou por aquilo que Deus falou, ou por aquilo que ele sente no coração que é correto, que é obedecer à lei e os mandamentos de Deus. Nem todos nasceram num lar cristão. Nem todos tiveram a felicidade de poder nascer livre dessa bagunça, dessa casa, dessa família desestruturadas. Mas o Senhor sempre nos dá a opção. O Senhor sempre nos dá a escolha de quebrar vínculos com o passado, com memórias e com comportamentos que não são do Senhor. Mas lembre dessa cena. O Jojo vai querer sair, mas os pais vão tentar impedir. Os pais vão tentar impedir o Neron e Xanda, e vão tentar agarrar, vão tentar segurar. Mas o Senhor, de uma forma sobrenatural, não vai quebrar o vínculo de paternidade, porque isso não se quebra, mas vai se quebrar o vínculo da maldição. Isso precisa ser quebrado. Entenderam? Amém? Aplaudam, que eles merecem. Obrigado, Jojo, Xanda, pastor Vanelhão. Então, queridos, com esse pequeno teatrinho aqui, eu queria mostrar para vocês que muitos dos comportamentos de vocês, muitos dos pensamentos de vocês, muitas das atitudes de vocês, não é de vocês. É uma repetição de comportamentos dos seus pais. É uma repetição do comportamento dos seus avós, dos seus tios, das pessoas que criaram vocês e que vocês realmente honraram, e vocês também tinham um certo respeito, uma reverência, como deveria ter. Mas nem tudo que eles ensinaram foi correto. Nem tudo que eles ensinaram, que eles viveram, era agradável a Deus. Nem tudo era coerente com a palavra de Deus. Então vocês também muitas vezes têm que optar, têm que decidir, ser intencional, se vocês vão ou não obedecer a Deus ou ao padrão no qual vocês viveram na sua família. Amém? Deu para entender? Então, Jesus veio para curar todos os quebrantados de coração. Amém? Jesus veio para libertar os cativos. E muitas vezes nós carregamos essas emoções, muitas vezes nós carregamos esses sentimentos, muitas vezes nós lembramos de coisas e a gente, em algum momento, diz: eu jamais vou me comportar, eu jamais vou fazer isso que a minha mãe fez. E o que acontece? Você acaba repetindo. Por quê? Por causa do poder do padrão, por causa do poder do comportamento, por causa do poder do exemplo. Nós falamos que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Ou seja, há poder em comportamentos. E há mais poder ainda quando esse comportamento ele é coerente com o que nós cremos, com o que nós queremos viver.
Por isso que a gente está sempre comunicando. Nós comunicamos quando falamos, nós comunicamos quando o nosso corpo, ele sorri, ele fica com a cara fechada, quando os nossos olhos estão conectando com as pessoas, ou quando nós, sem falar, a gente diz, eu não quero me conectar contigo, eu quero ficar na minha, me deixa na minha. Ou seja, nós nos comunicamos, nós temos uma frequência, uma vibração, e a pessoa sente quando ela é benquista ou não benquista num local, quando ela é amada ou não é amada por alguém, a pessoa sente quando ela é bem-vinda ou não num local. Por isso que a palavra de Deus diz que a gente precisa se encher de Deus. Por quê? Porque Deus é amor. E quando nós nos enchemos de Deus, o amor constrange. O amor tapa multidões de pecado. O amor não ignora o erro. Ele sabe o quanto nós estamos errando. Mas o amor, ele forma pontes e não muros. O amor faz com que a gente venha a ser benquisto. O amor, ele aproxima. Ele tira o medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então, quando nós verdadeiramente nos aproximamos de Deus, uma mágica, algo interno acontece dentro de nós e nós somos levados a nos relacionar com mais profundidade. Nós somos levados a nos relacionarmos com os outros com mais intimidade. Nós somos levados a relacionar com mais transparência, mais verdade. A gente não deixa nada atrapalhar o nosso relacionamento, primeiro com Deus, depois com as pessoas. E com nós mesmos. Então, quando você entende isso, hoje é um dia de cura. Hoje é um dia que Deus quer trabalhar dentro de você. Mas você tem que parar um pouquinho, pensar e repensar. Quais atitudes você, na verdade, são tuas? Verdadeiramente tua. É genuína, é verdadeiramente tua. E quais atitudes talvez venham do teu pai, da tua mãe, da tua família? Pastor, então eu não posso ter atitude que vem dos meus pais? Pode, deve. Desde que essas atitudes, esses pensamentos, esses sentimentos venham, estejam amparados na palavra de Deus. Porque tem atitudes, pensamentos, sentimentos que são da nossa família, mas não são saudáveis. São da nossa família, mas nos leva para destruição e nos causa maldição, e não bênção, e não vida. Por isso que eu falei, o Senhor está propondo para mim e para você hoje, bênção. E bênção no hebraico é barak, ou seja, é liberar para prosperar. O que você precisa ser liberto? O que você precisa ser curado? O que você precisa ser mudado, transformado, até transbordar na tua vida e na vida das pessoas? E cada um de nós sabe os nossos erros, as nossas falhas. E eu quero reforçar o que o pastor Neirão falou aqui. Quando nós falhamos, fracassamos, nada nos ensina mais que o fracasso. Nada é mais pedagógico que o erro. Por quê? Porque quando nós erramos, nós entendemos que somos limitados. Quando nós erramos, entendemos que somos vulneráveis. Quando nós erramos, entendemos que somos pecadores. Não mais escravos do pecado, mas eventualmente pecamos e erramos. Isso faz com que o nosso orgulho seja quebrado. E a palavra de Deus diz que Deus resiste aos orgulhosos. Mas Deus levanta o humilde. E que bichinho difícil esse ser, que é o ser humano. Quando é para a gente ter um bom orgulho, a gente não tem. Mas é quando para a gente não ter, ou seja, ser humilde, aí a gente estufa o peito e é orgulhoso. E forma um muro de separação. Cabeça dura. A gente não volta atrás.
A gente quer ter razão, a gente quer vencer a discussão. Enquanto que o melhor seria ter paz. Enquanto que o melhor é olhar para o relacionamento, para o casamento e para a família e falar, eu preciso manter essa harmonia na minha casa. Eu não posso querer sempre vencer. Eu não posso querer sempre ter razão. Isso faz mal para mim. Amém? Então, Deus cura as feridas do passado. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Feridas emocionais podem nos prender ao passado. Você tem alguma prisão? Você tem alguma palavra maldita, mal colocada que alguém falou? Talvez o teu pai, a tua mãe falou no passado, você não vai dar em nada, você é um fracasso, você não presta. Eu não sei. Quem sabe a tua mãe gritou com você e disse, você não vai dar certo no casamento, olha só o fiasco que você é, olha só como você é desorganizado, não sabe nem lavar a calcinha. Eu não sei. O que falaram para você? E talvez ainda hoje ressoa como se fosse algo no presente. E você levou para si como uma grande verdade. Eu quero dizer hoje, não importa o que teu pai falou. Não importa o que a tua mãe falou. O que importa é que Deus sabe quem você é. Amém? O que importa é quem você vai ouvir hoje. Você pode emprestar teu ouvido para Deus ou você pode emprestar o teu ouvido ao diabo. Na realidade, você precisa decidir quem você vai ouvir hoje. Ao diabo, que é acusador por excelência e sempre tem, e provavelmente vai ter razão, porque você é falho mesmo, você erra mesmo, assim como eu. Ou a Deus, que não olha somente o teu estado atual, mas olha através de Jesus, como você vai ficar. Ele olha a mudança que você vai ter. Ele olha o milagre que Deus vai fazer na tua vida. Então você precisa hoje tomar uma decisão. Quem você vai ouvir? A Deus ou ao diabo? A Deus ou ao teu coração? E o teu coração é enganoso, mentiroso, tremendamente corrupto. Jeremias 17:9. Quem o entenderá? Quem o compreenderá? Então hoje que você possa dar ouvidos ao Senhor. E quando você dá ouvido ao Senhor, o que Deus diz? Eis meu filho amado, em quem tenho prazer. Você é menina dos olhos de Deus. Ou seja, você tem valor, você é precioso, preciosa aos olhos do Senhor. Quando nós entendemos essas verdades, sabe o que começa a acontecer? Eu não deixo de olhar hoje o meu momento. Eu não deixo de olhar hoje a situação pelo qual eu estou. Eu não deixo, não me engano, pensando que eu sou a última bolachinha do pacote. Não! Eu conheço as minhas limitações, conheço os meus erros e eu estou no processo de mudança. Mas agora eu olho para o meu futuro e começo a me olhar como Deus me olha. Eu olho para o meu futuro e eu começo a me comportar, eu começo a falar, eu começo a pensar, eu começo a sentir como Deus me vê. Amém? E como é que Deus me vê? Um filho vencedor. Como é que Deus me vê? Alguém que caminha com Ele, que tem intimidade com Ele, que ouve a voz dEle. E tudo que eu faço é para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa que seja para a glória de Deus. Ou seja, eu agora
eu começo a pensar, sentir e agir conforme o meu eu futuro. Aquele para o qual eu estou caminhando para eu ser completamente aquilo. Pastor, como é que eu vou ser uma pessoa agradável? Uma pessoa positiva, otimista, cheia de fé. Como é que eu vou ser uma pessoa que as pessoas querem e desejam estar comigo? Porque onde eu estiver eu vou ser luz. Onde eu estiver eu vou ser embaixador de Cristo nessa terra. Onde eu estiver eu vou trazer uma palavra de conforto, de consolo. Onde eu estiver eu vou levantar as pessoas. Onde eu estiver eu vou ser suporte para as pessoas. Onde eu estiver as pessoas vão querer e desejar estar comigo. Amém? Se eu entender isso, fica mais fácil. O processo de Deus já começou na minha vida. Jesus veio para trazer restauração e um novo começo. Quantas coisas erradas nós já fizemos. Sem querer, sem desejar, mas a gente fez. Por quê? A gente tem uma triste mania de ser nós mesmos. Voltar para o velho homem. Ter os mesmos comportamentos que a gente tinha no passado. Voltar a falar coisas indevidas, ser inoportuno, chato. Voltar à velha criatura que já devia ter morrido. Então, hoje eu quero pedir para você pensar. O que Deus quer de você? Quais mudanças reais, práticas, você precisa ter na tua vida? O que ainda te machuca e impede a sua caminhada com Deus? Quais são os teus bloqueios? Quais palavras machucam? Quais lembranças ainda machucam? Se você compreender isso, você já vai estar num processo de mudança. Renovando então a mente com a verdade de Deus. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. O que eu quero dizer isso? A nossa mente, a tua mente, a minha mente, é a batalha, um campo de batalha. O que o diabo faz? Ele coloca pensamentos em você para tentar o quê? João 10,10, a primeira parte. Roubar, matar e destruir. Roubar o quê? Teus sonhos. Matar o quê? A tua fé. Destruir o quê? A tua família. O propósito que Deus colocou no teu coração, ou que Deus vai colocar no teu coração. Então lembrar que na tua mente é ali que você precisa proteger. Pastor, como é que eu protejo a minha mente? Só uma forma de proteger a mente. Romanos 12:2. Renovai-vos pela transformação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a nossa mente só é blindada quando nós usamos o capacete da salvação. A nossa mente ela é blindada, o inimigo não tem poder para entrar em nossa mente quando nós somos curados, porque salvação do grego é soter, é cura. Nós só somos blindados na nossa mente quando a nossa mente está focada nas coisas de Deus. A nossa mente só é blindada, como diz o Salmo 1, quando nós verdadeiramente estamos focados nas coisas de Deus e na palavra de Deus e meditamos a palavra de Deus de dia e de noite. Pastor, o que seria meditar na palavra de Deus? Pensar, questionar e perguntar qual é a aplicação dessa palavra para mim hoje. O que Deus quer que haja mudança na minha vida hoje? Se eu pensar dessa forma, Deus vai operar um milagre. A verdade, então, de Deus
Ele nos liberta da mentira do inimigo. Na realidade, toda hora e todo momento você tem que ser intencional. Quem você vai acreditar? Na verdade de Deus ou na mentira do teu inimigo? Amém? Como assim, pastor? Muito fácil. O que a Bíblia diz que você é? Filho de Deus, filha de Deus. O que o inimigo vai falar que você é? Um viciado, condenado. O que a Bíblia vai dizer para você? Que você tem promessas, que Deus tem um sonho para a tua vida de algo melhor. O que o diabo vai dizer? Você não vai conseguir. Quem você pensa que você é? Ele vai colocar mentiras, ele vai colocar dúvida na tua mente. Aí então está a questão, você vai dar ouvidos para quem? Para Deus ou para o diabo? Quais mentiras você tem acreditado sobre si mesmo? Quais mentiras pegam mais forte, mais firme em ti? E que você precisa se livrar. Hoje é um dia de libertação. Hoje é um dia que você colocou agora naquele papel as mentiras que o diabo tentou colocar sobre você e colocar como se fosse uma tatuagem. Só que essa tatuagem que ele tentou fazer não é uma tatuagem real. A tinta que ele colocou é uma tinta que ela se dissolve com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele está vindo sobre você. E é aquela mancha, aquele símbolo de derrota, aquela foto de morte, Deus está tirando e colocando agora uma nova imagem, mas não mais em você, na tua pele, mas essa imagem vai estar no teu coração, na tua mente. É o símbolo da nova aliança. Uma nova aliança que ela é celebrada com o sangue de Jesus. Amém? Por isso nós recebemos uma nova identidade em Cristo. Isaías 61:3. Para pôr sobre os que estão em Sião, para pôr os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Em Cristo, então, você recebe cura e uma nova identidade. Pastor, qual é a minha identidade? Quem eu sou de verdade? Eu costumo dizer que você não é o que as pessoas pensam que você é. Isso é reputação. Você não é o que você imagina e crê que seja. Isso é imaginação. Você é o que a Bíblia diz que você é. Amém? A palavra de Deus diz que nós viemos de Deus. Estamos aqui nessa terra por um propósito de Deus. E um dia nós vamos voltar a Deus. Porque a nossa origem e o nosso destino é o Senhor. Ou seja, é impossível você saber a tua identidade. É impossível você saber o teu propósito se não for no Senhor. A tua identidade é filho e filha de Deus. Se alguém um dia perguntar para você o que você é, sem poder dizer o que você faz, o que você é, sem poder dizer os cursos, os diplomas que você tem. Se alguém um dia perguntar o que você é, ou seja, a tua identidade, sem nada disso, o que sobra? Eu sou filha. Você é filha de Deus. Amém? Isso ninguém vai poder te roubar. Ninguém vai poder te tirar. Porque nós temos um Pai. E a palavra de Deus diz, Abba, Pai. Paizinho querido. E esse Pai, Ele nos adotou como filho.
E hoje nós temos um irmão mais velho. E por causa desse irmão mais velho, chamado Jesus Cristo, nós somos levados para nossa família, família celestial, onde você tem uma herança, onde você tem um legado, onde você tem um tesouro que está uma mesa farta de grandes bênçãos. A grande questão é, você se sente como filho? Você se sente como uma filha de Deus? Com direitos? Com liberdade de ir à casa do Pai? Com liberdade de falar para o Pai aquilo que está doendo? Com liberdade de dizer, Senhor, está machucando isso ou aquilo? Não se esqueça que você tem essa identidade. Então Ele nos veste de louvor e alegria. Não mais tristeza ou culpa. Eu não sei vocês, mas eu já fiz muita rateada. Cometi muitos erros. Falei coisas que não devia. Fui inoportuno. Faltou sensibilidade para mim. Faltou me colocar no lugar do outro, ou seja, empatia. E Deus vai falando e Deus vai mostrando para a gente. A grande questão é, você já pediu perdão para alguém que te feriu? Você já assumiu o erro e botou para fora? Porque não falar mantém a culpa. E a culpa é um dos agentes que nos tortura. Porque a culpa nos remete ao passado. A culpa faz-nos sentir com raiz de amargura, ressentimento. A culpa nos prende às pessoas que nós ferimos ou às pessoas que nos feriram. A culpa é um cárcere, uma prisão que precisa ser ressignificada e precisa ser resolvida. Você está pronto para ver como Deus te vê? Como é que Deus me vê? Como é que Deus te vê? Qual é a imagem que você tem de Deus em relação a você mesmo? Eu não sei. Mas quando eu penso nessa pergunta, eu olho para um pai cheio de amor, que me olha com muito carinho. Um pai cheio de amor que quer me abraçar. Um pai cheio de amor que quer me beijar. Um pai cheio de amor que quer estar junto comigo. A grande questão é o que eu faço na prática para estar junto com esse pai cheio de amor. Deus quer curar tuas feridas e renovar a tua mente. Amém? Para isso você precisa entregar o seu passado para receber uma nova identidade. Deus quer fazer isso com você. Mas e você? O que está fazendo para que isso aconteça? Lá no final, pode passar agora, Vivi, tem relacionamento com Deus e com as pessoas, as dimensões do amor. Vai passando, 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 vai passando. Aí. Nós temos que amar. A palavra de Deus diz, em Mateus capítulo 22, 36 a 40, os dois maiores mandamentos. Quais são os dois maiores mandamentos? O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos se resume toda a lei e os profetas, ou seja, toda a Bíblia se resume nesses dois mandamentos. Então, primeiro, eu preciso ter um relacionamento vertical com Deus. Segundo, eu preciso ter um relacionamento horizontal com o próximo. E terceiro, eu preciso ter um relacionamento com profundidade comigo mesmo. Amém? Quando você conhece a Deus, quando você se aproxima de Deus, a primeira coisa que acontece é você começa a ter um relacionamento com Deus, com o Pai. E esse relacionamento com o Pai, ele vai fazendo com que você comece a olhar o outro
e a ti mesmo com outros olhares. Quando você começa a ter um relacionamento vertical com o Pai, você começa a entender que você é precioso, preciosa aos olhos do Senhor. Quando você tem um relacionamento com o Pai, você começa a entender que você tem valor. E você não deixa mais que ninguém tire o valor que você tem. Às vezes, quem tenta tirar o valor que você tem é você mesmo. Às vezes, pessoas falaram que você não tem valor, e você hoje apenas está replicando essa mesma palavra, essa mesma mensagem, mas não é de Deus, porque Deus falou que você tem valor. E quando nós então entendemos isso, nós começamos a olhar para nós mesmos com um olhar diferente. Nós começamos a olhar para nós mesmos, olhando e ressignificando a nossa imagem que nós temos de nós mesmos. E quando começamos a amar, a gente começa a amar o outro também. A gente começa a valorizar o outro também. A gente começa a profetizar sobre a vida do outro também. Mas isso é um processo. Primeiro, você se enche de Deus. E a Bíblia diz que Deus é amor. E aí você começa a amar você. E amando você, você começa a entender melhor o outro. E entendendo melhor o outro, você começa verdadeiramente a amar o outro como ele precisa ser amado. Nós temos, pode passar, 4 áreas que nós precisamos investigar. Primeiro, é uma área aberta. É uma área que você vai ver e você sabe quem você é. Você sabe os teus pontos positivos. Você sabe os teus pontos fortes. Mas também você sabe das tuas fraquezas. Aonde você precisa ser melhor. Essa é uma área conhecida. Essa é uma área aberta. Essa é uma área onde você entende que você realmente precisa ser melhor. Mas existe uma área que nós chamamos de área cega. E essa área cega é como se você estivesse dirigindo. E você, como condutor, como motorista, está dirigindo, mas olha você para o retrovisor, tanto interno quanto externo, e vê que tem uma moto que está vindo logo atrás de você. O que acontece? Você sabe que essa moto está vindo mais rápido. Em algum momento essa moto vai ultrapassar você. Só que daqui a um pouco você está olhando de novo para frente e esquece da moto. O que acontece com essa moto? Ela te ultrapassa. E essa moto, ela tem um cano de descarga aberta. Essa moto é uma moto barulhenta. Essa moto, quando ela passa por você, você leva um susto. Nós chamamos essa área de área cega. O que é área cega? Você não vê. Mas as pessoas que estão à sua volta veem esse comportamento em você. As pessoas que estão perto de você entendem que você tem problemas, fraquezas, vícios, que você tem coisas, mas que você não consegue ver. Está no ponto cego. Ele existe, mas você não vê. Então quero que você pare um pouquinho e pense, quais são os problemas? Quais são as coisas que você já sabe que existe e que você precisa mudar? Quem sabe você já colocou aqui no altar, já na dinâmica anterior. Mas agora você vai ter que ser corajoso, corajosa, em chegar para o teu marido, para a tua esposa, para o teu amigo, para o teu pastor, para alguém que você confia. Isso requer muita humildade, dizer onde que eu estou errando, que eu não estou vendo. Por favor, me fala. Eu estou tendo coragem de pedir. Mas você também tem a coragem de falar. Eu não vou ficar bravo contigo. Você tem coragem de fazer isso?
chegar para a pessoa que está mais perto de você e perguntar para ela onde que eu estou errando. Onde? Porque eu não estou vendo o erro. E muitas pessoas que estão ao teu lado já sabem onde está errando, já sabem aonde você está caindo, e vão ter a coragem, a humildade e o amor de falar para você. Só que existe outra área, que é uma área oculta. É uma área que ela está escondida. É uma área onde você também não sabe que está o problema. E como você não sabe, você não compartilha. E como não sabe, você precisa também de respostas. E essa área, somente o Espírito Santo vai poder te convencer. Essa é uma área de revelação. Essa é uma área onde o Senhor vai mostrar para você. Talvez Ele use pessoas, porque a palavra de Deus diz, orai uns pelos outros, falai uns com os outros. Ou seja, nós precisamos muitas vezes falar uns com os outros. Lá no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz que a gente precisa interceder uns pelos outros, e para interceder, temos que ouvir. Mas você não vai sair falando de problemas íntimos com todo mundo. Você precisa que Deus revele e mostre quem pode ouvir algumas coisas que são necessárias. Você precisa de uma pessoa sábia e madura para ouvir, te aconselhar, ou então pelo menos orar contigo para trazer Deus revelação através do seu Espírito Santo. Amém? Pode passar. Aqui eu quero falar sobre um assunto bem interessante. Porque quando você e eu, quando nós não conseguimos ter um relacionamento íntimo com Deus, talvez um dos maiores problemas hoje da humanidade seja a orfandade. Pastor, mas eu tenho um pai. Eu não tenho um pai morto. Eu conheci meu pai. Eu não estou falando de ter ou não um pai físico, mas estou falando de ter um pai presente. Porque tem pessoas que são órfãos de pais vivos. Os pais nunca estiveram presentes. E isso impactou a vida deles. Por quê? Porque uma pessoa que ela se sente órfã, ela se sente desamparada, abandonada e não consegue ter sentimento de pertencimento a grupo nenhum. Uma pessoa que se sente órfã, ela quer sempre se esconder. Ela não consegue interagir com as pessoas. Ela tem dificuldade de se relacionar, ela tem dificuldade de se entregar. E Deus não quer isso para mim nem para você. Deus quer restaurar a palavra pai. Porque quando você não consegue ter um relacionamento mais íntimo com teu pai terreno, você não consegue ter um relacionamento íntimo com teu pai celestial. Talvez esse é um problema gigante na nossa sociedade, inclusive dentro das igrejas. Porque tem pessoas que são religiosas, entendem o que a Bíblia diz, mas não conseguem se entregar por completo. Porque não conseguem ter relacionamento íntimo com seus pais. Pastor, mas o meu pai morreu. Há uma forma de você resolver isso ainda, mesmo que esteja morto. Porque nós devemos ressignificar, nós devemos mudar essa situação. E através do Espírito Santo nós temos força para isso. E Ele nos dá direção para isso. Então muitas pessoas foram órfãos, porque os seus pais morreram de uma forma prematura. Muitas pessoas foram órfãos porque os seus pais abandonaram, ou seja, não abandonaram, ou abandonaram fisicamente, ou estavam dentro de casa, mas nunca tiveram um relacionamento mais íntimo com seus pais. Houve uma rejeição
intrauterina, ou seja, no ventre da mãe. A mãe já rejeitou porque de repente sabia que não podia ter aquele filho, não era a melhor hora, não era o melhor momento. E de uma forma consciente ou inconsciente, houve uma raiz de rejeição. Todo filho rejeitado por seus pais são adotados pelo diabo. E vou repetir. Todo filho ou filha rejeitado pelos seus pais são adotados pelo diabo. E é muito forte isso. Então, a pessoa se sente órfã também quando se sente preterido pela família. Ah, mas o meu pai, minha mãe, sempre era o favorito do meu irmão, a minha irmã. Eu era esquecida. As preferências dentro das famílias causam um mal tremendo. E a pessoa se sente órfã de pais vivos. Às vezes o pai é opressor, abusador, e faz com que também a pessoa, o filho, se sinta órfão. Pode passar? Então, a orfandade é um problema da nossa sociedade. A nossa geração é conhecida como a geração sem pai. E por isso que as famílias são vulneráveis. Por isso que as famílias são desestruturadas. Quantos pais hoje mortos? Quantos pais hoje que abandonaram seus lares? Quantos pais e mães, inclusive hoje, que estão numa prisão? Então nós temos uma tendência muito grande a repetir padrões de comportamento. Isso gera uma sensação de não pertencimento. Isso gera uma sensação de afastamento. Isso gera uma sensação que eu não sou amado e nem sou amável. Isso gera uma vontade de nos esconder. Amém? Pode passar? Aqui eu vou ler com vocês o efeito social da ausência de um pai humano em casa. 75% de todos os presidiários não tiveram um relacionamento com seus pais. 63% de todos os suicídios de jovens são lares sem pai. 90% de todas as crianças desabrigadas e fugitivas são oriundos de lares sem pais. 85% de todas as crianças que apresentam transtornos de comportamentos vêm de lares sem pai. 80% de todos os estupradores vieram de lares sem pai. 71% de todas as crianças que abandonaram os estudos são de lares sem pai. Pessoas curadas curam. Pessoas doentes adoecem os que estão à sua volta. Você quer ser agente de cura ou agente de doença? Amém? Eu quero chamar a atenção principalmente do homem. Você que é pai. O problema também está na mãe. Mas o problema maior está no pai. Porque o pai é que dá direção. O pai é que coloca ordem e organização dentro da casa. O pai que Deus colocou para ser o líder dentro da sua família. E quando o pai não assume esse papel, a mãe vai tentar assumir, mas não vai conseguir assumir. Porque Deus colocou características para o homem, específicas no homem, que podem e devem ser colocadas para ser o líder da sua família. E quando o homem não assume o seu papel, o diabo vem e rouba os filhos. Alguns efeitos colaterais da orfandade. Então Deus deu ao homem a capacidade de proteger, prover e promover a família.
É o homem que dá segurança para casa. É o homem que traz sustento para casa. Pastor, então eu sou mulher, não preciso trabalhar. Não estou dizendo isso. Você pode e deve, se for combinado na sua casa isso. Mas a proteção e a provisão e a promoção são papéis fundamentais do homem, do pai. Não quer dizer que a mãe não possa também auxiliar no processo. Mas o papel principal é do homem. Então, quando não tem isso em casa, o filho perde a direção. O pai é que dá direção. O pai é que abre as portas para os filhos voarem. O pai é que está com a flecha e quanto mais ele estica, mais longe os filhos vão ir. Estão entendendo? Quando a gente não compreende a função do pai dentro de casa, os filhos só tomam decisões ruins. Os filhos só fazem cacaca, besteira. Os filhos são impulsivos. Os filhos são emotivos. Os filhos, eles não pensam muitas vezes e são levados a fazer o que os outros estão fazendo. Eles têm um efeito manada. Eles vão para onde os outros estão indo. Porque é o pai que precisa dar a direção. Quando o homem não assume o seu papel de homem, imagina se a mulher fica grávida, estão ainda no relacionamento, talvez ainda nem casou, ou mesmo casado, e o homem não assume aquela criança que foi concebida. Será que a mulher vai ter a coragem, a força e a sabedoria para assumir o filho, a filha que vai ter agora, que está no seu ventre? Muitos abortos só foram feitos, não tanto pela culpa da mãe, não estou eximindo a culpa da mãe, mas pela ausência do pai, e pelo pai não se posicionar e dizer, vamos criar junto, Deus vai nos ajudar. Nós não vamos abortar, porque isso é um pecado, isso é um crime, e nós não vamos cometer esse crime. Amém? Estão entendendo? Então, o pai precisa tomar posição. O homem precisa tomar posição. Pode passar? Aqui vem agora algumas palavras. Como tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio da minha mãe. Salmo 22, versículo 9. Ainda que me abandone o pai e a mãe, o Senhor me acolherá. Salmo 27, 10. Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer o separei. Jeremias 1, 5. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Malaquias 4, 5 a 6. E aqui uma palavra interessante. Diz que nos últimos dias, Deus iria voltar o coração dos pais aos filhos. E dos filhos aos pais. Queridos, nós estamos vivendo esses dias. Eu creio de todo o meu coração que o Senhor Jesus vai voltar em muito pouco tempo. Pastor, mas eu já cresci, eu estou há décadas na igreja, então, há muito tempo ouvindo essa palavra, mas nunca chegamos tão perto. Existe uma sociedade mundial, criada e mantida por cientistas a nível mundial, que é a sociedade do fim dos tempos. E eles têm um relógio, que é o relógio do final dos tempos. E esse relógio está muito próximo de chegar à meia-noite. Pastor, o que é meia-noite? É o fim de tudo. Tem 89 segundos nesse relógio. E são cientistas voltados na área de armas químicas, atômicas, de guerras e todos os outros físicos e assim por diante.
geólogos, paleontólogos, sociólogos, e eles estão analisando a possibilidade científica do fim dos tempos. E eles são unânimes. Nunca na história da Terra estamos tão perto do fim. Nunca. O que eu quero dizer para vocês hoje? Que nós precisamos estar preparados. Mas uma coisa vai acontecer. Deus vai fazer voltar o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Para quê, pastor? Para que haja arrependimento. Para quê? Para que haja conserto. Para quê? Para que haja perdão. Para quê? Para que haja libertação. Para quê? Para que haja salvação. Amém? Então, temos outros problemas também para passar, que podem nos afastar de Deus. As distorções sexuais. Quando alguém se envolve com outra pessoa, e que não seja casal, há um espírito demoníaco que está naquele momento, naquele ato. Porque para Deus, um ato sexual é casamento. Acabou. Então, ter um ato sexual fora do casamento é tudo aquilo que estão vivendo. Sentimento, emoções, inclusive espírito, passa um para o outro. Então, nós temos que ter muito cuidado. Por isso que a Bíblia fala, não forniqueis. O que é fornicar? Fazer sexo antes do casamento. Não adulterarás. O que é adultério? É trair o cônjuge, a pessoa que você fez aliança, fora do casamento. O sexo é só abençoado no casamento. E aí nós temos um grande problema, porque os homens se entregam à pornografia, e tem muitas mulheres hoje se entregando à pornografia também. Se entregam à promiscuidade, sexo fora do casamento. Se entregam ao adultério, tem relações fora do casamento. Continua, as mulheres, por sua vez, como é que elas são afetadas também? Elas são afetadas porque quando não tem um relacionamento com os pais, de uma forma madura, equilibrada, elas se sentem muito mal. Essa gente desprestigiada. Ou seja, isso afeta o afeto. Elas não se sentem amadas. E por não se sentir amada pelo pai, elas vão procurar um amor de um homem para compensar o amor do pai. Pode passar? Também relacionamentos superficiais. Ou seja, essa quebra de intimidade com o nosso pai terreno e nosso pai celestial provoca também relacionamentos superficiais. Sabe como é que as pessoas hoje pensam em relação a casamento? Primeiro, que não querem nem casar. Segundo, se casar não der certo, separam. Já começam não querendo casar. E quando casam, ou seja, é que nem trocar de roupa. Não gostei dessa roupa, vou trocar. Se esquecem que quando nós casamos um com o outro, parte de nós fica grudada no outro e parte do outro fica grudada em nós. É impossível para Deus, porque Deus abomina o divórcio. Deus não consegue ver dessa forma. Por quê? Porque quando alguém se separa, há uma quebra de aliança. Quando alguém se separa, toda a família sofre. O homem, a mulher e os filhos também sofrem. E qual é a probabilidade de nossos filhos se separarem também? Muito grande. Então, na realidade, nós estamos alimentando uma maldição para nossas próximas gerações. Da minha família, até o momento eu sou o único que nunca me separei. Mas por quê? Porque eu vim de um lar desestruturado, com traições, quebra de aliança, e eu decidi
que as minhas filhas não vão passar pelo que a minha família passou. Então, na verdade, é uma decisão que nós precisamos ter. Pastor, o senhor nunca pensou em trair? Já pensei. O senhor nunca teve sonhos? Já tive sonhos. Desejos. Sou homem. Eu não sou um anjo. A grande questão é que eu decidi não trair. E quando eu penso em traição, primeiro, eu não vou trair minha esposa, eu vou trair a Deus. Eu não consigo pensar na tristeza que meu Deus vai sofrer, vai ter, vendo eu trair. Segundo, eu vou trair mim mesmo, os meus valores, os meus princípios. E depois sim a minha esposa. Então primeiro Deus, depois eu, depois a minha esposa. Eu não posso trair o meu Deus, não posso trair a mim mesmo, os meus valores, os meus princípios, aquilo que eu acredito. E não posso trair a minha esposa. Quais são os relacionamentos superficiais, as consequências? Os casamentos hoje estão diminuindo. Casais que casam não querem ter filhos, adotam um pet, cachorro, gato. Querem substituir pelos filhos. Pastor, não posso ter um pet? Pode, deve, se você quiser. Se faz sentido para você, mas não pense em ter pet para substituir filhos, porque é uma ordem bíblica, multiplicai-vos. Ter filhos para a próxima geração. Há uma terceirização completa da educação. Ou seja, os pais hoje querem botar babás, querem que a escola eduque seus filhos. Na tradição rabínica, judaica, as mulheres ficavam pelo menos até os 4, 6 anos de idade para desmamar o filho, para trabalhar na formação do caráter da criança. E isso hoje a ciência entende e compreende, pastor Nereão, como algo agradável. Porque até os 6, 7 anos, 70%, 80% do caráter é formado e forjado nessa idade. E a mãe que consegue estar próximo, estar perto dessa criança, ajuda muito no processo de equilíbrio dessa criança. Mas mães, hoje, muitas mulheres hoje, para escapar da criação dos seus filhos, optam por trabalhar. Não porque precisam muitas vezes, mas como uma fuga de não quererem terem e fazerem o papel de mãe. O que nós temos também como relacionamentos superficiais, como consequências? Desequilíbrio emocional, medo, pânico, depressão, suicídio. Conflitos agressivos dos filhos com os pais. O crescimento dos filhos com as drogas, dependência química. Confusão de gênero. Hoje as pessoas dizem, mas você pode ser o que você quiser. E menino querendo ser menina, menino querendo ser menino. Qual é outro problema que atrapalha também a minha intimidade com Deus, com o Pai, comigo mesmo, com as pessoas? Medo. Ou seja, a confiança é algo que pode determinar o fracasso ou o sucesso de alguém. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Amém? Como é que nós podemos aprender sobre segurança e o ato de confiar com os nossos pais? O teu pai te valorizava? A tua mãe te valorizava? O que ele falava para você? Pastor, eu não posso nem falar. Então, se teu pai e a tua mãe não faziam isso, Deus te valoriza. Amém? A palavra de Deus valoriza você. Ou seja, você tem valor, você pode. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando você entende essa palavra, interioriza essa palavra, o medo não encontra espaço em você. E ele te abandona, ele foge. Então esse é um dos papéis fundamentais de um pai, apontar a direção. Pastor, me explica, vou te dar uma explicação. Vou pegar aqui o pastor Nereon, que tem a Miriam, que é a menina. Se o pastor Nereon pega e ama a Miriam, valoriza,
e trata ela com muito amor, gentileza, mas também disciplina e corrige quando precisa, a Miriam não vai querer um homem menor que o pai dela. Nem vai deixar se aproximar, porque a referência vai ser alta. Agora, se faz o contrário, não dá bola, não conversa, ignora, primeiro homem que ela vai ver vai querer ficar com ele. Está entendendo? Por isso da importância de uma menina ser muito amado pelo pai. Porque o nível que esse homem tem com os filhos, tanto o homem quanto a mulher, mas principalmente a mulher, sempre o oposto, vai ser muito forte. Agora vamos pegar o contrário, a Xanda e o Jojo. Acho que o Jojo vai pegar, ou vai querer uma mulher futuramente. Daqui uns 10 anos, né, para mais. Imagina, vai querer uma mulher que não trate bem, que não respeite ele, que não mime ele muitas vezes, que nem a mãe. Vai querer, porque vai ter um espelho, uma referência. Assim nós temos que ser também. Já pensou, Vivi, em relação a Helena? O pai tem que estar muito próximo da Helena, para que ela não queira fugir de casa, para que ela se sinta amada por o pai. O medo, continuando ainda o medo, tem consequência desse medo nos homens. Quando o homem tem muito medo, é uma pessoa que tem incapacidade de decidir. Ou seja, ele é muito indeciso, cheio de dúvidas, pensa demais, elabora demais, planeja demais. Por quê? Porque não tem confiança. Falta confiança, tem muito medo. O que acontece? Tem uma incapacidade então de decidir, falta de criatividade e empreendedorismo. Ele fica na barra da saia da mãe e dos pais. Ele não sai de casa. Ele tem medo de voar, medo de ter a vida dele. Não estou falando estou falando já de pessoas com 30 anos. Eu devia ter saído de casa. Baixa autoestima. É uma pessoa que olha para si mesmo e não consegue se ver como alguém forte, decidido. Ele tem uma vida abaixo do potencial e tem desequilíbrio emocional. Essas são as consequências na vida dos homens. Agora, na vida das mulheres, o medo. Tem medo de cuidar da sua própria família. Tem medo de confiar ou depender de um homem. Tem medo de falhar. Tem medo do que as pessoas vão falar. Ou vão para o outro lado, outro extremo. É a síndrome da Mulher Maravilha. É a síndrome da mulher guerreira. Eu posso tudo, eu não preciso de homem, eu vou fazer, eu faço, aconteço. Essas mulheres guerreiras, fortes, que tentam se aparentar como forte, na verdade é uma casca, porque lá dentro, elas são frágeis e vulneráveis. E na realidade é um pedido de socorro velado, escondido. Preciso de um homem que dê segurança para elas. Preciso de um homem que dê proteção e abrigo para elas. São mulheres estressadas, deprimidas e ansiosas. 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Deus não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito de poder para enfrentar o diabo e todo o mal. Espírito de amor, para quê? Para amar as pessoas à nossa volta, como elas merecem e devem ser amadas. Espírito de quê? Equilíbrio, para eu poder governar as minhas próprias emoções, gerenciar o meu próprio eu. Vamos adiante. Solidão. Essa é mais uma marca da falta de intimidade. Ou seja, a pessoa ela pensa que pode viver sozinha, sem ninguém, independente. Eu não dependo de ninguém.
Eu tenho uma vida totalmente independente. E a Bíblia diz que nós somos interdependentes. Dependemos uns dos outros. E querer ser totalmente independente, isso é rebeldia. Porque Deus nos fez para estarmos juntos e vivermos juntos com outras pessoas. Então, quando essa pessoa se casa, elas nunca conseguem se entregar totalmente. Ela se entrega apenas parte delas. Outra parte não consegue se entregar. Não consegue ser vulnerável. Consequência da solidão, a amargura, orgulho, angústia, exaustão, cansaço, ira, desconfiança. Pessoas precisam de pessoas. Outro, culpa. A culpa é outra consequência da falta de intimidade com os pais. O que é culpa? É o peso de estarmos fora do padrão divino. O que é culpa? É a nossa consciência nos acusando de estarmos errados. O que diz a palavra de Deus? Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:28. Já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Um dos benefícios da cruz de Cristo é nos livrar de toda a culpa. Amém? E a palavra de Deus diz em 1 João 1,9, quando nós confessamos a Deus os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Qual é outro agora impedimento que nos impede de nos aproximar e ter intimidade com Deus, intimidade com nossos pais? Religiosidade. Trata-se da postura de alguém que estabelece seu relacionamento com Deus por meio de ritos, práticas espirituais e um relacionamento superficial com Deus. Podemos dizer que isso acontece quando há uma cisão entre pais e filhos. E essa cisão, essa divisão, na verdade é um câncer que começa bem silencioso, mas ele vai contaminando todo o ser. Há um tempo atrás, quando alguém falava em câncer, uns 20, 30 anos atrás, falar em câncer era uma sentença de morte. Hoje, graças a Deus, a ciência está prosperando e cada vez mais temos medicamentos, tratamentos contra o câncer. Mas a religiosidade, na verdade, é um dos piores males da sociedade. O maior inimigo de Jesus aqui nessa terra não foi os romanos, não foram os judeus, mas foram os religiosos. Os religiosos, eles tinham orgulho e não queriam torcer o nariz, não queriam dar um passo atrás, não queriam ser humildes para reconhecer que estavam errados. E que quando o Salvador veio, eles negaram a salvação. Pode passar. Então ninguém dá o que não tem. Então hoje você é juiz. Tem aí um vídeo que é a cabana. Se tu colocar aí, acho que vai... Vamos ver se não vai dar. Tenta aí mesmo ver. Clica. Permitir. Elas estão sem internet, mas tem um vídeo aí. Na pasta. Não, eu pensei que estava... Não. Eu deixei só o... Vamos deixar. Queridos, vocês já viram o filme A Cabana? Alguém já viu? Levanta a mão quem viu. Quem não viu, temos para casa. Tá? A Cabana. Tem um momento, A Cabana fala de um homem que ele teve um pai muito opressor, que bebia, que era violento e batia nele quando criança. E batia na mãe. Eles iam para a igreja, mas para a cabeça daquela criança,
o pai indo para a igreja, mas batendo na mãe, sendo violento com a mãe, violento com ele, era incoerente com o que ele esperava do pai. E um dia ele contou para o pastor que o pai fazia, e o pai ficou com muita raiva, o filho. Pegou o filho, levou lá para fora, estava chovendo, e bateu muito na criança. Bateu tanto de rasgar as costas da criança por causa do cinto. E aquela criança ficou com muita raiva. Aquela criança ficou com muito nojo do pai. E o que aquela criança fez? Colocou veneno na bebida alcoólica do pai. O que a criança fez? Matou o pai. Aquela criança agora cresceu, aquela criança agora se casou, aquela criança agora teve filhos, mas as pessoas se esquecem que há uma lei, que ela é espiritual e é uma lei que é também natural, que nós só colhemos o que nós plantamos. Então, tudo bem, cada um tem o que merece. Tudo bem, você só vai colher o que você plantou. Agora, ele estava feliz, por um lado, pela sua família, feliz com seus filhos, principalmente da mais nova, que era uma guriazinha linda, maravilhosa, ele amava muito ela. E ele levou agora os seus filhos, um garoto e uma outra garota, de uns 13, 14 anos, e a guriazinha de uns 6, 7 anos, para uma pescaria, para um acampamento da igreja. Só que naquele acampamento, o filho mais velho e a mais nova estavam no barco, virou o barco, e ele teve que ir lá buscar para salvar, porque eles estavam ficando presos debaixo do barco. Quando ele veio, cadê a filha dele? A filha dele foi raptada. Ele entrou em parafuso. Ele ficou realmente assim, sem saber o que fazer. E ele ficou doido, louco, enlouquecido. Ele não conseguia mais viver. Aí um dia ele recebe uma carta. Nessa carta, um bilhete, ele tinha que voltar para a cabana. Na cabana onde a filha dele tinha sido morta. Na cabana onde a filha dele tinha sido estuprada. Na cabana onde ele estava dor. Lá. Ele vai para a cabana. E chegando na cabana, ele tem um encontro com Deus. E lá começa a haver transformação, mudanças na vida dele. E agora ele passa por várias situações para Deus restaurar várias áreas da vida dele, momentos da vida dele, mas tem uma área muito importante, porque ele era um homem extremamente crítico, um homem extremamente julgador, um homem que queria justiça, de preferência botar todos os ruins para o inferno. Mandar o meliante, mandar o assassino da vida dele para o inferno. E agora, naquela caverna onde ele estava, tinha uma personificação da justiça, da sabedoria. E lá tinha um trono onde ele poderia sentar, e ela convida ele e diz: você viveu a vida inteira julgando as pessoas, agora vai e senta, e eu vou dizer se você vai colocar essa pessoa para o céu ou para o inferno. Ele começa a falar de várias pessoas ruins. Você mandaria para o céu ou para o inferno, e outro para o inferno, e outro para o inferno. O que você faria com pessoas que pegam menininhas inocentes, estupram, violentam e matam? Para o inferno, é claro! Muito bem. Já que você está sentado na posição de juiz, e você sabe que Deus é amor, e Deus é pai. E você sabe que teus filhos também têm feito coisas erradas. E você tem mais 2 filhos. E um deles vai ter que ir para o inferno. E aí aparece o filho e a filha dele. Qual deles você escolhe ir para o céu? E qual deles você escolhe para ir para o inferno? Ele entrou em desespero. Porque aí agora o coração do pai não podia aceitar que um filho iria viver eternamente no inferno. Ele pega
e diz, não dá, eu não consigo. Não, você tem que colocar alguém para o inferno e o outro vai para o céu. Não dá, mas você tem, você é o juiz. Não é assim que você quer que Deus resolva e faça com seus filhos? Então você vai ter que botar. Ele disse, eu vou para o inferno, mas não os meus filhos. Eu vou para o inferno, mas não eles, porque eu errei. Ele reconhece o erro, assume os seus pecados. E outra cena agora mostra uma criança apanhando do seu pai. Mostra ele apanhando do pai dele. E pergunta, o que você faria então com esse homem? Mandaria para o inferno. Sim, mandaria para o inferno. Agora aparece outra criança, apanhando também do seu pai. Ele disse, essa criança não pode apanhar. Olha só, ele está sofrendo. E aí, a sabedoria disse, essa criança é teu pai. E aí vem essa frase, que está em negrito, em vermelho, ninguém dá o que não tem. Talvez você tenha ainda na tua memória algumas lembranças. Talvez você tenha ainda na tua memória algumas palavras, atitudes, feições do rosto, palavras que teu pai ou tua mãe falou para você e que você ainda não conseguiu perdoar. Ele deu, ela deu o que ela tinha. Ela deu o que ela recebeu. Ele deu o que ele recebeu dos seus pais também. Amém? Então, eu quero que você pare, reflita e perdoe quem você precisar perdoar. Porque aquela pessoa fez o melhor que ela pôde fazer. Amém? Fique em pé nesse momento. Eu quero que você pare, pense, repense, porque esse é um momento de cura. Esse momento de libertação, esse momento onde Deus ele quer tirar esse fardo pesado. Talvez você tenha levado há anos. Pessoas te feriram. Mas talvez, provavelmente, ela não te feriu porque ela quis. Ela te feriu porque realmente foi ferida. Quem foi ferido, fere. Mas quem foi curado, cura. Quem está doente, adoece. Mas Deus quer te transformar em agente de cura, de libertação, de transformação, de salvação, de transbordo na vida das pessoas. O Espírito Santo de Deus está aqui. A unção e a poder aqui nesse lugar, onde Deus começa a falar e o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos mostra realmente e nos diz onde e o que temos que mudar. Pare um pouquinho. Eu quero que você preste atenção agora nesse louvor. Deus está te curando de feridas. Quantas mulheres foram abusadas na infância e hoje não conseguem se entregar totalmente para os seus maridos? Quantos homens, seus pais foram violentos, abusivos também com eles, ouviram coisas que não deveriam ouvir e hoje não conseguem ser homem de verdade porque o seu próprio pai não acreditou nele. Foi o primeiro a bagunçar, muitas vezes, falar coisas que não deveria. Mas hoje é um dia de cura. Deus está trazendo uma unção de renovo. Deus está trazendo uma unção de quebrantamento neste momento agora. Eu quero que você pare. Eu quero que você pense
Que você reflita sobre a tua vida, a tua história até agora. O que Deus tem falado do teu coração até o momento? Onde você também tem errado? Onde você tem repetido o comportamento, o sentimento, os padrões da tua família, mas que você quer dizer, chega, basta, isso aqui não edifica, eu não sou obrigado a replicar esse comportamento, pelo contrário, eu decido agora ter um novo comportamento, eu decido agora fazer algo diferente, algo novo, totalmente novo. Deus está mudando todas as coisas. Tudo tem um tempo certo. E as coisas agora começam a entrar no novo tempo, um novo período de cura. Um período onde o Senhor vai curar todas as tuas feridas. Talvez o teu pai, a tua mãe já não esteja mais vivo, mas você vai poder conversar com o Senhor e você vai poder perdoá-lo. Você vai poder perdoá-la. Eu não sei o que foi feito, mas uma coisa eu sei: Deus tem todo o poder para ir além do que nós pedimos ou pensamos. Por isso agora, pelo poder do nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa estar agora falando ao teu coração, trabalhando de uma forma sobrenatural e trazendo cura, trazendo renovo, trazendo transbordo na tua vida, de uma forma que só o Senhor pode fazer. Homem algum pode realizar esse milagre, mas Deus pode, e Deus já está trabalhando. Deus já está trabalhando. Deus já está operando. E a palavra de Deus diz: agindo eu, quem impedirá? Quem é que pode impedir a ação do Deus vivo? Opera, Pai amado, o teu sobrenatural neste momento agora. Opera, Senhor amado, e traz luz. Opera, Senhor amado, e traz salvação. Opera, Senhor, e traz libertação. Opera, Senhor, e traz cura. Cura, cura, cura completa. Cura a alma, Senhor. Cura a nossa alma, Pai. Retira, Senhor, o opróbrio. Retira a tristeza. Retira o desânimo. Traz um renovo. Traz uma força. Em o nome de Jesus. Opera, ó Pai amado, de uma forma que o Senhor, só o Senhor seja engrandecido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Grande és tu, Senhor amado. Eu quero fazer um convite para você novamente. Se você quer ficar um pouquinho mais distante agora, pode ir para outra peça, lá para os fundos, vai para outro lado, mas fala com Deus. Você tem agora um momento agora de falar com Deus, só tu e Deus e mais ninguém, só tu e Deus, então não fica no mesmo lugar, vá, procura, te ajoelha, faz o que o Senhor agora colocar no teu coração. É o momento agora de você estar agora diante do Senhor e poder falar com Ele tudo aquilo que está pegando você. É o momento onde você tem agora de poder realmente operar e permitir que Deus opere o milagre. É um momento agora onde você e Deus está trabalhando nas feridas, Deus está trazendo cura, Deus está trazendo restauração. Opera, Pai. Opera, Senhor amado, opera o teu milagre. Opera o teu milagre agora. É um momento onde você e Deus, só tu e Deus e mais ninguém. Esquece quem está ao teu lado, esquece quem está atrás, esquece quem está na frente. É um momento onde você vai se entregar por completo ao Senhor. Esse é o momento que você tem com Deus. Esse é o momento. Esse é o momento.
Não espera mais. Esse é o momento. Chora se tiver que chorar. Mas esse é o momento de cura. Deixa Deus curar. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer um milagre. Ele está operando agora. Ele está operando agora. Ele está operando. Creia, confia, confia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, aleluia, aleluia.